captação e cadastro de imóveis pela internet. Uma coisa muito importante é que tudo que nós estamos passando nesse treinamento foi amplamente testado, tá? Usando essa técnica que nós vamos apresentar aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento hoje, nós captamos uma média de 11 imóveis por dia, fazendo exatamente o que a gente está falando aqui. E isso a gente vem fazendo há muito tempo. Tem dias que dá um pouco mais, tem dias que a gente chega a bater 20, 25 imóveis, tem dia que a gente chega em 8, mas numa média, levando em consideração os últimos meses, a gente conseguiu avaliar que dá para fazer em torno de 11 imóveis por dia captando assim. Eu acho que isso é um belo de um adianto, tá? Eu acho que isso ajuda e muito. Então, não é aquela coisa assim, eles estão falando tudo isso porque eles não sabem como é. Mentira, a gente sabe sim, a gente vem testando sim, a gente vem usando muito isso. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui um fluxo de atendimento um pouco detalhado e eu acho importante vocês prestarem atenção rapidamente nisso daqui. Então, imagina aqui a seguinte situação. A gente faz aqui o cadastro de um imóvel, certo? A captação de um imóvel. Essa captação gera um estoque de produtos. Desse estoque de produtos, pode ser, a gente faz o anúncio desses imóveis que geram um lead. Esse lead, o corretor transforma em cliente, faz o atendimento, ele, entendendo o perfil do cliente, separa as opções, manda as opções para o cliente, faz a visita, tira a proposta, negocia e faz a venda. Então, isso daqui basicamente é a nossa rotina de trabalho, certo, gente? Isso daqui é o que a gente faz o tempo inteiro. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, muito importante em tudo isso daqui, é o seguinte. Se a gente faz uma captação, vamos pensar numa brincadeira de telefone sem fio, acho que todo mundo já brincou de telefone sem fio na vida. Tá? Se eu faço todas essas etapas aqui e a minha captação não for bem feita, o meu cadastro não for bem feito, eu vou impactar não só nessa ação, eu vou criar um impacto em toda essa cadeia, em toda essa sequência aqui. Então, quanto melhor eu fizer o trabalho aqui na ponta, melhor fica toda a cadeia. Eu fiz aqui uma brincadeira de cores que sempre me chamou muito a atenção. De maneira geral, o corretor ele torce um pouco o nariz quando a gente fala de captação e cadastro de imóveis. Mas é muito importante a gente prestar atenção no seguinte. Os itens que eu coloquei em vermelho são os itens que diretamente estão relacionados ao produto. São os itens que diretamente estão relacionados ao cadastro do imóvel. O que eu coloquei em azul está relacionado ao atendimento do cliente, que possivelmente seja um outro treinamento que nós vamos passar para vocês, né? Com dicas, com orientações. E aqui esse finalzinho eu pintei de roxo pelo seguinte, é a soma do azul com o vermelho. Então, olha o impacto de um bom cadastro, de uma boa captação de imóvel em toda a cadeia. É fundamental essa leitura. E como é que a gente faz a captação? Vamos entender alguns pontos para a gente falar de captação, tá, gente? Aqui eu peguei o mapa de São Paulo, eu dividi o mapa de São Paulo em distritos. Só para deixar claro, isso é um exemplo, tá? Eu até destaquei aqui em cima, é um exemplo de distritos, não é assim que nós aqui da Newcor dividimos São Paulo, é apenas um exemplo. Esse exemplo que eu estou seguindo aqui é o exemplo da prefeitura, tá? Então, como é que São Paulo é dividido? Então, aqui está Sé, aqui está República, aqui está Consolação, aqui já entra para os Jardins, Moema. Quem conhece aqui um pouco de São Paulo já está batendo o olho e já está entendendo. A base da Newcor é sempre pensar em distritos, é sempre pensar na especialização do profissional. Porque é muito difícil, de repente, um corretor aqui do extremo de São Paulo, aqui, sei lá, a região da Vila Andrade, conhecer a fundo o mercado e a situação aqui do Tatuapé. De repente, se eu sou aqui do Morumbi e algum cliente me perguntar sobre como é que rua que tem zona azul aqui no Tatuapé, vai ser muito difícil saber responder.
Então, essa divisão por distritos ela é fundamental. E olha uma coisa bacana que eu fiz aqui. Eu peguei um exemplo que é o distrito de Moema. Só para vocês pensarem no seguinte, tá, gente? Isso daqui é um exemplo, não é exatamente esse distrito de Moema. Eu coloquei, se alguém quiser, pode tirar um print, embora a gente vá mandar isso daqui, e contar. Aqui a gente tem 30 bolinhas roxas, tá? Para vocês terem uma ideia, cada bolinha roxa dessa, todas têm o mesmo tamanho. Eu fiz essas bolinhas com um raio de 800 metros. 800 metros são 4 quadras. Então, se cada um dos corretores que tem licença de uso do aplicativo andar por 4 quadras, o que não é nada demais, a gente domina o distrito inteiro. Essa é uma das lógicas que está por trás do aplicativo da Newcore. Então, qual o objetivo da especialização? A gente dominar o mercado, dominar o distrito, entender a fundo o que está acontecendo, como funciona a rotina, quais são os melhores prédios, as melhores ruas, e por aí vai. Então, se nós nos especializarmos, tem produto para todo mundo, sim, tem mercado para todo mundo, sim, e vocês vão começar a ver uma série de benefícios com relação a isso. Então, quando o Luiz fala ali captação em espiral, conversar com as pessoas no entorno, começar de repente pelo seu próprio prédio, pela sua própria rua, pelo seu quarteirão e ir avançando, isso sem a menor sombra de dúvidas é a melhor estratégia. Ok? Então, vamos lá. Quais são as etapas? A gente precisa ter a indicação, separar e organizar as informações, entrar em contato e validar essas informações e efetuar o cadastro. Aqui eu vou pedir para uma pessoa nos ajudar, que é a Liliane, não, que é a Letícia, que vai falar um pouquinho sobre isso. Letícia, tudo bom? Oi, tudo sim. Boa tarde, gente. Eu sou a Letícia. Eu estou recentemente na Newcore, faz uns 2 meses, e eu entrei em captação de imóveis. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que eu fazia para ter um bom volume de captação, as formas que eu usava para me organizar e o que eu fazia para realmente conseguir fazer. E uma dica que eu vou dar para vocês de coração, porque realmente, se vocês não tiverem, não vai conseguir fluir as coisas, que é a organização. Gente, e eu falo isso por mim, porque na vida eu sou uma pessoa muito desorganizada. Mas do trabalho, eu tive que arrumar uma forma para tentar me organizar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu me organizo. Pode passar para o próximo slide? Bom, como o Patrick disse, eu separo por distritos ou bairros. Então, eu escolho um bairro onde eu vou iniciar e eu começo, por exemplo, numa rua. Então, eu tento pegar todos os imóveis que estão à venda aqui e depois eu vou pegando tudo que tem ao redor. Para deixar isso organizado, normalmente eu crio uma planilha com umas informações completas do anúncio. Então, eu tenho que colocar o nome do proprietário, o telefone, o e-mail, que é fundamental. Já vou mostrar uma planilha X, Viva Real, Mercado Livre, Imóvel Web. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Esse é o modelo de planilha que eu uso. Normalmente coloco a data para eu sempre me encontrar. Normalmente, quando mais para frente eu quero procurar o que eu fiz naquele dia. Então, eu coloco a data, nome, telefone, e-mail. Então, eu coloco todas as informações. No link que o Patrick vai disponibilizar para vocês, já tem uma planilhinha completa lá, onde vocês conseguem só alimentar elas. Agora, uma opção para quem não consegue fazer pela planilha ou não tem computador para fazer isso, uma dica que eu dou é criar um grupo no WhatsApp. Então, você pode criar o grupo e só você apenas. E lá você vai colocando todas as informações de forma que você entenda. Então, você, por exemplo, começa por Barra Funda. Então, você coloca a Barra Funda e vai colocando todos os imóveis que tem lá, que você encontrou. Pode ser os links ou as informações que você acha necessária.
Então, procura se organizar da forma que você se encontra melhor. Pode passar. Uma coisa importante, gente, assim, que eu estou vendo aqui até uma coisa no chat, eu vou procurar aqui depois como. Quem tiver, por favor, com o microfone aberto, vou pedir para ter o cuidado de colocar como mudo, tá? Esse é um ponto. Tem alguém aí que está digitando aí alguma coisa, acompanhando? Por favor, coloca o microfone como mudo, tá? Outro ponto. Essa planilha, ela é muito importante pelo seguinte. Eu tenho uma sugestão muito importante, que é o seguinte. Quando a gente coloca tudo isso numa planilha para a gente se organizar, fica muito, muito, muito mais fácil. Por quê? Vamos pensar numa rotina de horário, tá, gente? Vamos sair um pouquinho desse período de pandemia, porque as pessoas ainda estão se adaptando a algumas situações, mas imaginem a seguinte situação. É muito mais fácil eu falar com o cliente logo cedo, perto da hora do almoço ou no final do dia. Então, de repente, de manhã, eu mando uma série de mensagens para os proprietários, pergunto como é que está, se está à venda, se tem resposta, peço foto, peço informação, e conforme eles vão respondendo, eu vou gravando essas informações para no meio da manhã ou no meio da tarde fazer esse cadastro. Porque se eu for fazendo, recebi uma informação e vou fazer o cadastro, se eu ficar fazendo essa ponte de fazer o cadastro um a um, a produtividade vai ser muito menor, tá? Então, colocar em planilha ajuda muito. E outro ponto, nós montamos essa planilha já numa ordem de acordo com o que o sistema pede de informação. Então, fica muito mais fácil para vocês. E vocês podem ficar tranquilos que a gente vai mandar essa planilha para vocês. Ok? Então, vamos lá. Seguindo o seu exemplo aqui, Letícia. Uhum. Bom, então, eu coloquei como pesquisa, para pesquisar no site da OLX. Mais para frente eu vou ensinar como faz em todos, mas é que esse é bem parecido com os outros. Então, essa é a tela inicial e a gente clica em imóveis. Eu coloquei uma setinha aqui e... Pode passar para o próximo. É que tem um delay, tá? Tá bom. Bom, aqui vocês podem escolher a região que vocês preferem iniciar. Eu coloquei aqui São Paulo e região. E quando eu clico em São Paulo e região, que é para escolher a região ou a zona que você tem interesse em começar a captar os imóveis. Bom, aqui eu selecionei o centro e o próximo passo ele é muito importante, principalmente para a planilha. Então, assim que a gente clica em centro, vai aparecer essa opção de filtrar por bairros. Então, quando a gente clica em filtrar por bairros, pode clicar. Aqui você pode escolher o bairro que você deseja iniciar. Eu vou começar pela Barra Funda, que é um bairro que tem bastante imóveis à venda. Então, aqui é extremamente importante. Nessa parte onde aparece todos os anúncios, quando você clica, vai abrir 3 opções, que são todos os anúncios, particulares e profissionais. Nos profissionais, normalmente são imobiliárias ou corretores que normalmente anunciam os imóveis. Em particulares, normalmente são os proprietários mesmo. Mas a gente tem que ficar bem atento, porque às vezes os corretores ou imobiliárias também anunciam como particulares. Então, a gente tem que sempre estar de olho se a pessoa que anuncia o imóvel, ela anuncia muitos imóveis, ou se nas informações tem o CRES dela, ou se tem nome de imobiliário. Então, a gente tem que sempre ficar muito atento a isso antes de entrar em contato com essa pessoa. Aí, a partir do momento que a gente clica em particulares, vai abrir uma opção de imóveis que você pode escolher. Eu escolhi que é esse apartamento na Barra Funda, como exemplo, e eu vou mostrar para vocês como que eu recolho algumas informações. Eu tenho 2 exemplos que eu vou mostrar.
Bom, aqui a gente já começa pelo nome da pessoa, pelo telefone. Então, a gente já tem o nome, o telefone e as fotos do imóvel. Então, a gente tem muitas fotos e muitas informações. Bom, no próximo anúncio que eu peguei, algumas vezes as pessoas não colocam o telefone no anúncio, mas tem que prestar bastante atenção nas informações, porque como esse mesmo, ele colocou o telefone ali, ó, o telefone e tal, nas informações. Então a gente sempre tem que estar de olho nisso. E uma dica que eu dou é pegar o máximo de informações que você conseguir do anúncio. Porque quanto mais preparado você chegar para falar com o proprietário, mais segurança você vai passar para eles. Então, tenta pegar todas as informações mesmo. Ó, aqui a gente já consegue muitas. Ó, 3 quartos, 4 banheiros, 2 vagas na garagem. Em cima a gente já tem o que tem no apartamento, tudo bonitinho, que é face norte, o contato. Então, a gente chega para falar com o proprietário apenas confirmando as informações que está aqui e tentando recolher as outras que faltam. No próximo slide eu vou falar um pouco quais informações que a gente precisa e como que a gente chega para pedir elas. Aqui, gente, só uma observação, e assim, Letícia, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Claro. Algumas técnicas muito importantes para nós ressaltarmos. Nós não devemos questionar o proprietário sobre as informações. Se nós questionarmos o proprietário sobre as informações, a gente vai levar a pedrada e ele não vai responder, tá? O que nós normalmente fazemos? Nós normalmente confirmamos algumas informações e buscamos outras informações. Como é que a gente faz isso? A gente deixa muito claro. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, um minutinho. Eu fui dar um mudo aqui. Uma coisa muito importante é o seguinte. Eu chego para o proprietário e falo assim, proprietário, olha, eu já tenho as informações do seu imóvel, preciso confirmar alguns detalhes, preciso confirmar se o valor está correto, preciso confirmar se está tudo em ordem. Esse tipo de abordagem é muito diferente de uma abordagem no sentido de, olha, eu gostaria de cadastrar o seu imóvel para a venda, assim, assado. Você pode me passar algumas informações? Se eu tento essa segunda abordagem, a chance do cliente me cortar e falar, sem chance, deixa para lá, não vai dar certo. Não vai dar. Então, tenham a manha, tenham a malícia de querer confirmar as informações. Um ponto muito importante que a Letícia falou, eu falarei não sei quantas vezes aqui e a Mari também. O quanto mais vocês lerem com atenção o anúncio, essa é uma das grandes chaves, tá? Por que isso? Vocês vão pensar o seguinte, nós somos especialistas dentro de um distrito. Para o proprietário, o que a gente vende para o proprietário? O nosso conhecimento. A gente vende para o proprietário a nossa capacidade de entender a necessidade dele, de entender o imóvel dele, de trabalhar a venda do imóvel dele. Então, é muito importante que a gente, com muito conhecimento, passe isso para ele. E isso que a gente vai começar a ver agora. Prossiga aí, Letícia. Sim. Bom, então, aqui a gente já conseguiu muitas informações do anúncio, como CEP, número, unidade, o valor que ele quer em mãos, o valor do condomínio muitas vezes tem também o contato. Então, a gente vai apenas confirmar. Com menos informações você realmente pedir que você precisa para o proprietário, melhor, porque as pessoas elas não têm tanta paciência. Então, quanto mais informações a gente ter, é melhor para a gente. Bom, pode passar para o próximo slide. Aqui eu vou dar algumas dicas de como chegar para falar com o proprietário. Bom, aqui na Newcore a gente utiliza o WhatsApp Business. O WhatsApp Business, ele é um WhatsApp, só que de maneira corporativa. Então, é algo mais profissional. Então, você consegue colocar o nome da sua empresa, o seu nome, o que você realmente faz na empresa.
E é muito interessante porque você passa uma outra imagem para o cliente. Então, uma outra dica é foto de perfil de forma adequada. Então, é interessante a gente procurar uma foto legal, não uma foto com muitas pessoas, em festas, alguma coisa assim. Então, procura uma foto mais profissional que passe confiança para o seu cliente, porque a nossa foto é o nosso cartão de visita. Então, é muito interessante a gente estar com um nome certinho, nosso nome, sobrenome, e evitar apelidos e coisas assim. Bom, a forma que eu utilizo para me apresentar é essa que eu coloquei aí no celular, ao lado, que é normalmente, bom dia, boa tarde, Carla. Sou a Letícia, agente da Newcore, tudo bem? Eu costumo colocar alguns emojis, porque eu me identifico assim. Vocês podem colocar da forma que vocês acham melhor, de como chegar com o cliente. E o mais importante é tentar não ser robotizado. Então, tenta ser mais próximo do proprietário, tenta evitar. Claro que você vai conseguir ter mensagens automáticas. Ah, e um ponto importante, que o WhatsApp Business, como a gente costuma mandar bastantes mensagens iguais, no WhatsApp Business você consegue colocar mensagens que você apenas coloca um código e elas já enviam. Então facilita muito a nossa vida e é muito interessante. Mas tenta deixar essas mensagens automáticas de forma mais natural possível. Porque assim o cliente ele se sente mais aberto de passar as informações para você e se sente mais seguro. Porque normalmente as pessoas elas têm muito medo de passar informações assim. Então, Alguns pontos importantes, gente, é o seguinte. Primeiro, nós já testamos diversos tipos de mensagens, tá? E nós encontramos vou dizer assim, uma linha de mensagens, uma linha de comportamento, um padrão de mensagens que tem dado muito resultado. Então, como é que a gente pede, como é que a gente debate valor com o cliente? Como é que a gente pede mais informação do imóvel? Todas essas mensagens que a gente costuma usar e que facilitam muito o nosso trabalho, nós vamos disponibilizar para vocês, tá? Então, são mensagens que, lógico, vou pedir para vocês sempre terem o cuidado de colocar a característica de vocês, isso é só para orientar o trabalho de vocês, mas nós vamos disponibilizar esse material, então faz um tempo que a gente vem testando isso. Uma coisa muito importante que eu vou bater não sei quantas vezes aqui, nós temos que mostrar para o proprietário que nós somos a pessoa certa para fazer a venda do imóvel dele. Então, nós temos que vender para o proprietário o nosso profissionalismo. Então, quando a gente fala da imagem no WhatsApp, do texto, a forma de se apresentar, a foto, todos esses detalhes vão compondo o nosso perfil profissional. Então, uma coisa é um proprietário que nunca falou com a gente e dificilmente vai nos ver num futuro tão breve. De repente, a gente começa a pedir um monte de informação, de repente pede a matrícula do imóvel. Já pensou, uma pessoa vira para mim, me dá sua escritura, me dá sua matrícula, me dá... Pô, eu nunca vi aquele cara na vida, como é que eu vou passar tudo isso para ele? Eu só vou passar se eu sentir muita confiança do outro lado. Então, todas as dicas que nós estamos dando é para justamente com o objetivo de transmitir essa segurança, essa confiança. E esse é um ponto extremamente importante, ok? Pode seguir, Letícia. tá. Bom, normalmente, para eu começar a puxar assunto com a pessoa, após ela me responder, eu confirmo se o imóvel está à venda, porque às vezes as pessoas elas colocam um anúncio e elas esquecem lá, às vezes até já vendeu, mas elas acabam não tirando do ar. Então eu confirmo, eu falo, seu imóvel ainda está à venda? Bom, é que nós estamos com clientes interessados aí na região. Então é uma forma, uma abordagem que a gente consegue chegar nos clientes e tem uma taxa de conversão muito alta, porque eles retornam muito essa mensagem, como, sim, está à venda. Então, a partir desse momento, a gente vai conseguindo quebrar essa barreira entre o proprietário e o agente, então a gente consegue que ele passe mais informações para a gente. Então, a gente precisa de bastantes informações, claro, mas tenta chegar a isso da maneira mais calma possível, de forma que ele não se assuste, não mande
texto para ele pedindo todas as informações, porque ele normalmente não mandam, ou às vezes mandam, mas ficam meio assim. Então vai aos poucos, mas a gente precisa de todas as informações. Pode passar para o próximo. Bom, algo que é extremamente importante é a autorização do cliente. Então, a gente sempre tem que pedir para o cliente a autorização para colocar na plataforma. Até porque é lei e isso é muito complicado. Bom, já teve muitas vezes que eu estava captando imóveis, eu pedi todas as informações para o cliente. Quando eu pedi autorização, realmente, se eu podia colocar na plataforma, ele disse que não. Então, não é porque ele te passou todas as informações do imóvel dele que você pode colocar na plataforma. Então, sempre é importante você ter essa mensagem que o cliente autorizou por escrito, pelo WhatsApp ou um e-mail, e evitar o máximo excluir conversas. Porque as conversas sempre são importantes deixar guardadas como provas pra gente mesmo. Então, todos os valores é bom a gente ter arquivado, pode ser as conversas ou pode ser print. Então, valores, autorização que o cliente deu. Então, o e-mail correto é fundamental, porque quando você, às vezes você acha melhor ligar para o proprietário, então você envia um e-mail para ele. O Patrick vai disponibilizar depois um modelo de e-mail para vocês, que é uma forma muito interessante para o cliente autorizar a colocar o imóvel na plataforma. Então, o e-mail é extremamente importante, até porque eles recebem um relatório quinzenalmente de como que está o imóvel dele, como estão as visualizações, se as pessoas estão vendo, o que realmente o proprietário precisa saber. Então, o e-mail é extremamente importante deixar correto na hora de fazer o cadastro. Pode ir para o próximo. Vocês até entenderem, realmente a cada 15 dias a plataforma manda um e-mail para todos os proprietários dizendo assim, olha, obrigado, estamos trabalhando o seu imóvel, dá uma olhada aqui no link do anúncio, você quer mexer no preço, o imóvel está vendido, não está, como é que está? E o imóvel correto ajuda e muito nisso. Com relação ao e-mail que a Letícia comentou, nós temos como uma sugestão com relação a essa obrigatoriedade da aprovação do proprietário para a venda do imóvel, nós fazemos o seguinte, nós colocamos a seguinte informação, olá, fulano de tal, proprietário do imóvel tal, anúncio tal, tudo bem? Estou trabalhando seu imóvel assim, assim, assado na plataforma Newcore, se porventura você tiver alguma objeção, me responde, ou pede aqui que eu altero o anúncio, qualquer coisa do gênero. Ele não respondendo, ele já deu o aceite dele. Então, é uma forma de a gente sempre ter isso registrado, porque como bem ressaltou a Letícia, a lei, a gente precisa ter as autorizações de venda, ok? E no caso, vocês como corretores, como agentes, é que precisam ter esse controle e esse acompanhamento. Bom, hoje pela manhã nós fizemos um levantamento de 4 regiões de São Paulo. A gente está usando São Paulo como exemplo porque nós somos aqui, mas isso é válido para todo o Brasil. Bom, na região central apenas, em 3 regiões, que é na Barra Funda, na República e na Consolação, há 643 imóveis à venda. Na Zona Sul, eu peguei Moema, Santo Amaro e Vila Mariana, tem 1.005 imóveis à venda. Na Zona Leste, Moca, Tatuapé e Penha, tem 810 imóveis à venda. Na Zona Norte, que eu peguei Casa Verde, Santana e Tucuruvi, tem 597 imóveis à venda. E na Zona Oeste, que eu peguei Lapa, Pinheiros e Butantã, há 760 imóveis à venda. Então, tem muitos imóveis para a gente trabalhar. Então, quanto mais plataformas a gente visitar, mais sites de venda, a gente vai conseguir um volume muito alto, porque imóvel é o que não falta, gente. Tem muito, 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 muito. E dessa forma... Só uma coisinha aqui, o Valdir fez uma observação no chat que até é o que eu ia colocar. Esse levantamento, gente, foi o seguinte, nós entramos hoje e fizemos toda uma varredura em todos os portais, tá? Aqui nós demos como um exemplo de como achar no OLX. Nós fizemos uma varredura de proprietários que fizeram anúncio de imóvel, ok?
E desses proprietários, somente desses bairros aqui, se vocês fizerem uma soma rápida, vocês vão ver aí que tem 3.500 imóveis. O Valdir fez aqui uma observação, mas tem muito imóvel duplicado. Bacana. Vamos considerar que metade disso seja duplicado. Olha que arriscado que eu estou fazendo, hein? Metade disso daqui é lixo. Mesmo assim, tem 1.500 imóveis a serem captados. Então, mesmo que nós consideremos aqui como grande parte de duplicados e tudo mais, a gente ainda assim tem um número de 1.500 imóveis. E isso foi um levantamento rápido que nós fizemos hoje de manhã, porque a gente queria trazer informações fresquinhas. Tá? Aqui o Álvaro coloca uma boa parte de corretores imobiliários. Nós tivemos o cuidado, tá, Emerson, de levantar um a um. Assim, isso daqui parece ser de imobiliária? Opa, então eu não vou considerar esse número. Isso daqui parece ser de pessoa? Sim, parece sim. Então vamos deixar à parte. Eu não tenho aqui como garantir, vamos dizer assim, com 100%, eu não posso bater no peito e falar, olha, tudo que está aqui é de proprietário. Não posso. Tá? Seria extremamente arriscado. Mas a chance de ser de proprietário é gigantesca, porque com o know-how que nós temos, com a expertise que nós temos, nós fizemos essa filtragem muito rápido. Tá? Uma coisa muito importante, que eu não sei se vocês já fizeram, eu vou arriscar aqui fazer na cara e na coragem. Tá? Deixa eu fazer aqui um testezinho. Eu vou sair aqui da apresentação. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Tá. Vamos lá. Eu sou corretor, ok. Eu trabalho como especialista em uma região e eu estou procurando um imóvel ali na rua onde a minha mãe mora. Vamos inventar aqui uma situação. É uma região que, aqui em São Paulo, minha mãe mora no bairro da Saúde. Ela mora numa rua que se chama Visconde de Inhaúma. Eu vou fazer aqui de bate-pronto uma brincadeira com vocês também de como a gente faz muita captação. Então eu vou colocar aqui apartamento. Foi um testezinho que eu já tinha feito. Então aqui, ó, apartamento à venda, Visconde de Inhaúma, Saúde, São Paulo. Ok? Então é muito importante a gente entender como o Google funciona com relação a palavras-chave, tá? Então, apartamento à venda, Visconde de Inhaúma, Saúde, São Paulo, ele já vai me trazer exatamente o que eu procuro. Aqui no caso, aqui achei Viva Real, apartamentos à venda na Visconde de Inhaúma. Bacana. Vou entrar aqui. Apareceram 420 anúncios. Como tem um delay, tá, gente, de vocês visualizarem a minha tela, então talvez eu não consiga ser tão rápido aqui com vocês. Estou aqui dando uma olhada, a maior parte dos anúncios tem o número do prédio, estão vendo? Então aqui, Rua Visconde de Inhaúma, opa, esse aqui não tem. Peguei aqui o primeiro imóvel que não tem o número da rua. Poxa, Patrick, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou andar a rua inteira? Tem uma técnicazinha que a gente faz que ajuda muito, que é o seguinte. Rua Visconde de Inhaúma, 64 metros. Então, vamos lá. Tem um portal que já funciona em grandes centros urbanos, que é esse aqui, é um portal de anúncios. Por sinal, é um portal primo da Newcore. Pertencemos aqui, temos até o mesmo endereço. Vou aqui em estimativas. E aonde que eu estava procurando? Rua Visconde de Inhaúma. Rua Visconde de Inhaúma. Ele vai me trazer todos os prédios da Rua Visconde de Inhaúma. Ele me disse que tem 11 prédios na Rua Visconde de Inhaúma. Vou voltar ali no anúncio. Rua Visconde de Inhaúma, 64 metros. Então, vamos ver na Visconde de Inhaúma quantos prédios tem uma planta de 64 metros. Esse daqui tem 80, então não é.
40, 120, não é. 61, não é. 100, 84, 61, 37, 110, 46, 65. Opa, 64. Deixa eu abrir este prédio aqui. Abri aqui o prédio. Essa planta tem 64 metros. Um apartamento de 64 metros está entre 550 e 600 mil. E se eu for olhar na foto, e se eu ampliar no Google, eu vou perceber o seguinte, que o que tem a foto da sacada aqui é exatamente a mesma foto do anúncio. Espera aí que abriu aqui uma outra coisa na minha tela, então não consigo mostrar lá. Espera só um minutinho. Ai, que raiva disso daqui. É que para vocês não aparece, mas aparece um painel de controle para mim. Então, este anúncio aqui, eu sei que é na Málaga, que fica na Visconde de Inhaúma. Eu já sei o número do prédio. Se eu colocar no Google Visconde de Inhaúma 552, às vezes vem o telefone, às vezes não, mas nada me impede, neste caso aqui não veio o telefone do prédio, muitas vezes já vem. Nada me impede de entrar num sistema como, por exemplo, o Procob, o Fênix, e de repente buscar a listagem desse prédio e disparar mensagem para os proprietários para tentar fazer a captação daquele imóvel. Então eu posso fazer a captação de todos os imóveis que estão na internet de uma maneira extremamente fácil. Então, de uma maneira completamente aleatória. Olha só, eu que sou especialista de um distrito, eu entrei na internet, eu vi um anúncio, pela metragem do imóvel eu já identifiquei qual é o prédio, confrontei com a foto da sacada. Eu te digo que eu sou tão especialista na região que eu consigo dizer para que lado está virado, então eu consigo dizer se é final 1, 2, 3 ou 4, no caso daquele prédio, e eu consigo mensurar o andar só pela foto. Então, somando essas coisas, a captação se torna muito fácil, extremamente fácil. Então, eu chego no proprietário de um anúncio de portal, como vocês podem ver, em questão de 2, 3 minutos. Não passa disso. E isso sem eu pensar nos anúncios específicos que são de proprietários, que são as dicas que nós estávamos dando até então. Então, o que está na internet, o que a gente pode trabalhar e o que a gente pode pesquisar, e assim, gente, a gente pode fazer teste com qualquer outro endereço, tá? Se eu entrar aqui, vou falar de novo vou falar da minha rua, aqui, da onde eu moro aqui em São Paulo, Rua Cruz e Souza. Se eu colocar aqui, já vem Rua Cruz e Souza. Vamos ver o que tem à venda na minha rua. Tem 36 imóveis à venda. Opa, esse daqui eu não sei qual é o prédio, mas pela metragem, 355 metros, se eu entrar aqui de novo, 1, 2, 3i, vier em estimativas, Cruz e Souza, Rua Cruz e Souza em São Paulo, 355 metros, já achei, Rua Cruz e Souza, número 60. Por sinal, é prédio em frente. Mas vocês percebem que é muito fácil. Basta a gente cruzar informações, pesquisar um pouquinho mais, a gente chega no prédio, a gente chega na unidade, a gente chega no proprietário. Ok? Então, tem muita informação que a gente pode e deve usar. Agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Vou pedir um minutinho. O que eu gostaria de ressaltar? O que a gente vende para o proprietário? É conhecimento, é atendimento, é informação, relacionamento, trabalho, consultoria. Tudo isso a gente precisa buscar uma forma de vender. Certo, Letícia? Sim. Quando a gente consegue transmitir isso daqui para o proprietário, muda muito de figura. E como é que a gente transmite tudo isso daqui sem conhecer o proprietário, né? Hoje, no mundo da internet, como é que eu vou transmitir tudo isso? Eu peguei aqui um exemplo, gente, de São Paulo.
eu peguei a sede da Newcore em São Paulo, que fica na República do Líbano 331. Todos os links de tudo que a gente está falando aqui, gente, a gente vai passar para vocês, tá? Então, se vocês quiserem anotar, lógico, fiquem à vontade, mas nós montamos um documento com tudo isso para vocês. Tem um portal que eu uso muito para vender isso daqui para o proprietário. O nome desse portal é Urbit. O que esse Urbit faz? Eu coloco um endereço e olha só o que ele me trouxe. Aqui ficou meio pequeno para vocês, então eu vou tentar ler algumas informações, porque eu tentei compilar um relatório de 5 ou 6 páginas em uma tela só, tá? Mas na hora que eu coloco o endereço da Newcore, ele já me diz quais são as linhas de trem e de metrô que tem perto e a distância das estações. Ele já me mostrou todos os pontos de ônibus que tem. Ele já coloca quais são os corredores de ônibus e quais são as linhas de ônibus que passam por ali. Ele já me coloca, se eu estiver falando com um proprietário, por exemplo, que está querendo comprar uma casa, que está querendo vender a casa ou qualquer coisa do gênero, ele já fala até a distância do tronco da Sabesp, né, que no caso é a Companhia de Saneamento Básico aqui de São Paulo. Ele já me dá informações de hospital, de shopping center, de absolutamente tudo. Então, eu sendo especialista de uma região, eu conhecendo tudo da região, e ao falar com o proprietário, mostrar que eu fiz todo um levantamento da região, que eu conheço detalhar, eu conheço absolutamente tudo que tem ali, eu consigo explicar para ele tudo que tem, isso faz uma enorme diferença, tá? E sim, Natan, a gente vai encaminhar todos os links, tá? Fique tranquilo. Aqui, isso daqui eu acho sensacional, tá? Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas a gente pega desse mesmo portal. Para vocês terem uma ideia, todas essas informações elas são públicas, nenhuma delas é paga, ok, gente? Isso são informações do governo. Então aqui a gente tem do lado esquerdo, eu tenho um mapa de calor, né, de todos os roubos, furtos e de absolutamente tudo que aconteceu na região sede da Newcore nos últimos anos. Eu posso filtrar por período de tempo, eu posso pesquisar. Então aqui, por exemplo, a sede da Newcore, para quem não conhece, aqui está o Parque do Ibirapuera, ok? E a sede da Newcore está bem aqui. Então se a pessoa fala assim, mas ali é perigoso, eu posso pegar nesse mapa e falar, não, não é perigoso não. Ó, perigoso está aqui, ó, na região do Itaim, onde você deve estar vendo mais vermelho, que aqui é Joaquim Floriano. Aqui está Brigadeiro Luiz Antônio, para quem conhece bastante. E aqui com a Santo Amaro, aqui é a 9 de julho, né? Na verdade se chama São Gabriel. Então, para quem conhece aqui a região, sabe que aqui tem muito furto de celular, por isso que ficou desse jeito. Mas é uma região absolutamente tranquila. Aqui esse bairro, por exemplo, não acontece nada, se vocês forem olhar. E aqui do lado direito, está mostrando o quê? A verticalização da região e a densidade demográfica. Isso a gente tem de quase todos os municípios com mais de 200 mil habitantes. Essas informações são públicas e estão na internet. Se a gente começa a mostrar, vou voltar no slide anterior, tá, gente? Se eu começo a mostrar para o proprietário que eu fiz todo esse levantamento de todo o entorno, que eu vou destacar isso num anúncio. Se eu começo a mostrar que eu sei até da criminalidade, eu sei verticalização, eu sei tudo da região, se eu começo a mostrar para ele o quão especialista eu sou, você acha que ele não vai me dar informação? Você acha que ele não vai confiar em mim e no meu trabalho? Com certeza vai. E eu com certeza estarei muito à frente de muitas pessoas, de muitos outros consultores. Eu com certeza estarei anos à frente de todos os outros. E eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que vender sempre, o nosso conhecimento. E esse é um dos objetivos desse treinamento. Ok? Bom, quando a gente vai falar de organização, aí tem uma pessoa especialista nisso, que é a Mariana. Que aí, Mariana, por favor, se apresente. Aí agora a bola é tua. E só uma coisinha, gente. Quem está com a câmera habilitada, vocês estão escutando bem? Está fazendo sentido tudo isso que a gente está falando? Vou pedir para vocês fazerem um joinha, se está tudo em ordem, se está fazendo sentido. E assim,
Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem colocando aqui no chat que a gente vai respondendo, ok? Então, vamos lá. Mari, é contigo. Como a gente já falou antes, e o mais importante de frisar, é organização na hora de colocar as informações. Sempre preencher a tabela, sempre deixar todas as informações de cadastro, daquilo que você falou com o corretor, disponível junto, antes de começar o cadastro, que é o que eu vou falar agora. O ato de cadastrar o imóvel em si. Ter todas as fotos separadas. Você já sabe se aquele imóvel já tem foto que o proprietário prefere usar? Como estão as fotos daquele imóvel? Como estão as informações daquilo? Tem exatamente tudo mesmo que você precisa? Já tem todas as quantidades de quarto, área útil, área total? E lembrar sempre, que nem o Patrick disse no começo, a captação ela é feita de etapas. Então, identificar em quais horários você consegue adequar aquilo na sua rotina e criar uma rotina junto com aquelas etapas para que você tenha o maior número de captação e as suas captações tenham sempre os melhores resultados e seja da melhor forma possível para você e para os seus clientes. Então, a gente começa com o cadastro em si. Como eu disse, tem todas as informações que têm que estar completas e todas elas têm que estar corretas. Então, você vai cadastrar um apartamento, tem que colocar a unidade do apartamento certinho, tem que colocar o andar correto, tem que colocar o nome certo do condomínio, o CEP tem que ser o CEP do site dos Correios para não ter divergência e ter como as pessoas acharem o seu imóvel certinho pelo endereço certo dele. Na hora de fazer o texto, eu gosto de dividir ele em 4 partes. Gente, etapas. Só uma coisinha, Mari, me perdoa ter te cortado, mas assim, o que você disse é muito importante. O CEP, gente, é o dos Correios, ok? Não busquem no Google. CEP do Google não necessariamente é o CEP correto. Usem o CEP dos Correios. Muita atenção com relação ao CEP. Por quê? Você pode acabar colocando um CEP X, tá? E que vai cair em outro distrito, em outra região, porque tem ruas e tem avenidas. Por exemplo, a Avenida Sapopemba, aqui em São Paulo. A Avenida Sapopemba, ela tem 7 ou 8 quilômetros. Ela passa por quase toda a zona leste de São Paulo. Se eu colocar um CEP genérico, de repente eu estou cadastrando um imóvel lá do extremo leste de São Paulo e ele pode estar aparecendo quase como no centro de São Paulo, justamente por causa do CEP. Então, muita atenção com relação ao CEP, ok? Sim, e também é importante ressaltar que o site da Newcore, ele está lá não só para você colocar os seus imóveis, também tem imóveis que outros corretores colocaram e você, como um dos agentes Newcore, você pode apresentar isso para os seus clientes. Então, se o endereço não estiver certo no site, até mesmo quando outra pessoa for usar e te ajudar nessa venda, porque você também recebe pela captação do imóvel, você acaba não conseguindo fazer essa venda, às vezes o cadastro acaba caindo por alguma informação errada e você perde essa captação. Então é muito importante estar realmente com todas as informações certinhas. Aí vamos para a parte do texto. O texto eu gosto de dividir ele, como eu disse, em 4 partes. O resumo dele, o título, que seria o título, que é quando a pessoa está com muita pressa de ler, é aquilo que ela vai bater o olho na parte do que está escrito e vai decidir se ela continua lendo ou não. Então, tem que ter todas as informações principais, que é em apartamento, número de quarto, apartamento e casa, no caso, né? Número de quarto, qual é o número de vagas, número de banheiro, a metragem, o tipo de imóvel que e onde está localizado ele. Que isso é que vai fazer que a pessoa continue ou não lendo o seu título, o seu texto. Aí depois você vai apresentar, através do texto, o imóvel para o cliente. Tem que levar em consideração que é realmente uma apresentação dele. Então, como você começa apresentando um imóvel? Geralmente você entra na sala do apartamento, do imóvel e fala, a sala é grande, tem espaço para 2 ambientes, você vai descrevendo o imóvel através do texto. Aí depois vem o exterior, que seria o quintal, ou então a parte comum do apartamento, do prédio, do condomínio. E por fim, a região. Aí toda aquela informação que você levantou para mostrar para o proprietário do imóvel, para o vendedor, para o cliente vendedor, que você é o corretor capaz, que você é o corretor qualificado para fazer a divulgação e a venda desse imóvel, é aí que ela entra também, que vai ser o diferencial do seu anúncio, que é você colocar
Tá, tem diversos apartamentos na internet. Tem centenas de apartamentos de 60 metros quadrados e 2 dormitórios vendendo em São Paulo. Centenas. Mas o que é diferente naquela região? Onde está localizado aquele apartamento que vai fazer com que seja um diferencial? Porque a pessoa, quando ela está comprando um imóvel, ela não está comprando só o apartamento em si, onde ela vai morar interior. Ela também vai comprar o exterior, ela também vai comprar como que é o acesso para a escola dos filhos, ela vai comprar como que é para ir trabalhar naquele apartamento, como que é em questão de mercado, que é questão de segurança, tudo isso. Então, eu coloquei aqui um resumo, um exemplo, não, perdão. Aqui vem outras informações também que são muito importantes na hora de você considerar fazer esse anúncio. Você tem que mostrar sempre a qualidade daquele imóvel. Você tem que mostrar o que aquele imóvel tem que vai suprir as necessidades do seu cliente, que nem eu escreveria. O que tem naquele imóvel que vai fazer com que, por exemplo, eu tenho filhos. Se eu tivesse filhos, o que faria com que aquele imóvel seria o ideal para eu mudar com meus filhos? Tem armário embutido? Tem quartos separados para eles? Tem onde ele guardar os brinquedos das crianças? Tem lugar para estocar, para guardar a comida? O que tem dentro daquele armário? Tem armário? Sempre colocar o que vai suprir as necessidades dentro do imóvel. E outro ponto muito importante também na hora de construir o texto é a beleza, tá sempre nos olhos de quem vê. Então, eu posso achar um apartamento maravilhoso, e aí eu vou mostrar para a Patrick e para a Letícia, ele vai falar, meu Deus do céu, o que está na cabeça da Mariana quando ela viu naquele imóvel? Então, sempre evitar colocar lindo apartamento, apartamento maravilhoso na Lapa. Sempre evitar essas palavras, porque isso, se o cliente não achar a mesma opinião que você, ou quem está querendo comprar o imóvel, ele vai acabar desconsiderando. Gente, eu tenho, até com relação a isso, desculpa de novo ter te cortado, assim, eu tenho um caso muito curioso, assim. Eu cresci no centro de São Paulo. Para quem não sabe, o centro de São Paulo tem muitos prédios antigos, tá? Sim. Então eu cresci num apartamento antigo, onde a minha sala de casa, ela tinha, do meu apartamento, ela tinha 15 metros por 5. Era um apartamento de 230 metros. Então, vamos lá. Eu jogava bola na sala de casa. Se você for pensar numa sala de 15 por 5, eu realmente, quando criança, eu jogava bola na sala. Eu nunca me esqueço, quando eu fui comprar o meu primeiro apartamento, eu estava comprando um apartamento de 70 metros. É um bom tamanho. E o corretor falou, não, porque é uma ótima sala ampla e não. Eu comecei a rir, porque ele qualificou a sala como ampla de um apartamento de 70 metros e 3 dormitórios, mas eu cresci num apartamento onde o apartamento inteiro cabia, o apartamento que eu estava comprando praticamente cabia dentro da minha sala. Aquilo para mim não era amplo. Sim. Então ele caiu em descrédito comigo. Então, quando a gente dá algum adjetivo, por mais que a gente ache maravilhoso alguma coisa, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Quando a gente vai descrever, então, por favor, não cometam esse equívoco, ok? Sim, e muitos proprietários até falam, não, você tem que falar que meu imóvel é lindo. Mas você tem que conversar com o proprietário de fazer alguns compromissos nessa questão do texto, que realmente você está tentando ele ajudar. Se esse anúncio cai em descrédito, você acaba não demorando mais para vender e tendo que fazer mais ajustes no imóvel. Você tem que estar arrumando o anúncio mais vezes do que seria necessário se você tivesse conversado com o proprietário e explicado porque você seguiu com aquele texto. E um dos pontos principais é a revisão do texto que você escreveu. A gente está na internet, então as pessoas procuram por palavra-chave e o Google, principalmente, ele corrige as palavras que você escreveu. Então as palavras erradas, elas não aparecem na busca. A abreviação, é muito difícil as pessoas buscarem a abreviação na busca, então usar sempre as palavras inteiras. Banheiro na WC, usar mesmo todas a palavra correta e sem os erros de português. E aí aqui vem um resumo, um exemplo que eu fiz de texto. Por exemplo, esse foi que eu fiz um fictício. Então, apartamento com 70 metros quadrados, 2 dormitórios, 2 banheiros, uma vaga e varanda localizado na Lapa.
aquilo já explicou o imóvel para a pessoa. Ele geralmente vem a foto antes de ir para o texto, na maioria das vezes. Tanto que, realmente, eles olham as fotos e muitas vezes ele já entra em contato pela foto e pelo que está nessa primeira frase desse primeiro anúncio, nesse resuminho, nesse título. Então, você tem que colocar, é o mínimo de informação possível, porque precisa ser leitura rápida, no máximo 2 linhas, 1, 2 linhas, no máximo do máximo, e com todas as informações essenciais que tem no imóvel. E aí depois, como eu disse, vamos apresentando apartamento. O que é o diferencial do imóvel? Ele é andar intermediário? Como que é o andar dele? Qual que é a face que está voltada do imóvel? Porque lembrando que tem a questão da face que o imóvel está, a questão de andar, valoriza ou desvaloriza também em questão de precificação do imóvel. Então, eu continuei. A sala ampla, 2 ambientes de varanda, a cozinha bem iluminada, com armários embutidos, mas que ainda assim você conseguiu saber mais sobre o mesmo. Você já sabe qual é a face, você já sabe mais sobre o imóvel. E isso em 2 linhas. Aí, sobre o exterior, você continua apresentando o imóvel. O que tem no condomínio desse apartamento? O que tem para minha família? O que eu tenho para usar nesse imóvel? E, por fim, a questão da região. De novo, é perto de estação? É fácil acesso ao quê? O que tem ao redor dele? Tem escola, mercado? O que tem perto dele? Então, é importante colocar também por isso. Que a pessoa já lendo, muitas vezes, quando você faz um anúncio completo, quando a pessoa está realmente interessada em buscar, quando você faz o anúncio completo, as dúvidas na hora que ela vai chegar com você, a venda de curiosos, os leads que são só curiosos entrando no imóvel, eles acabam não tendo tanto. Então, você tem mais tempo de atender realmente o cliente que está interessado, porque tem que ter todas as informações ali. E uma coisa importante também é tudo que você colocar no texto, você também marcar nas caixas lá embaixo. Então, armário embutido, você marca lá embaixo. Tudo que tem no texto, tudo que tem no imóvel, você marca na caixa. Porque aí tem 2 formas do proprietário, do cliente que está buscando comprar um imóvel, achar aquilo que você está vendendo. Tanto pelo texto que ele vai procurar no Google, escrevendo, que nem o Patrick procurou apartamento no endereço tal, e ele podia ter adicionado 2 quartos, um banheiro, ou 2 dormitórios e um banheiro. Colocando essas informações no texto, ele consegue ter mais chances de o Google achar a sua pesquisa e de achar essas informações na busca. E marcando na caixa também, quando a pessoa entra diretamente pelo nosso site e faz o filtro, ou então pelos muitos sites que a gente anuncia, ela acaba também tendo mais chance de achar seu imóvel, porque ele está mais bem classificado e está bem segmentado, mostrando realmente aquilo que tem dentro dele. Aí, depois de fazer o cadastro, vem sempre os dados do proprietário. Aí, reforçando de novo o que a Letícia disse, tem que estar os dados do proprietário atualizados, tem que estar com o telefone correto do proprietário, tem que estar com o nome correto do proprietário e tem que ter autorização do proprietário salva por escrito. Tem que ter. E também é importante ter os dados corretos, porque, que nem eu disse, a gente tem, como tem os imóveis para você, no site da Newport, de outros corretores, para você conseguir indicar para os seus clientes, esse imóvel também pode ser indicado para um cliente seu. Então, esse corretor vai te ajudar nessa venda. Ele pode chamar você para uma parceria e aí você vai acabar conseguindo ajudar esse seu cliente a vender. E aí aqui vem, depois de você fazer essa parte de colocar os dados do proprietário, vem a hora da foto.